Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nossa boa aula. Eu sou o professor Laiso e para a aula de hoje nós teremos uma situação-problema que irá relacionar as ideias de área de figura plana, raciocínio algébrico e raciocínio geométrico. Lembrando que quando eu falo em raciocínio, é a nossa atitude diante a problemas que precisa de um tratamento algébrico ou geométrico. Então, vamos a esse problema. Lerei para vocês selecionando as informações. Determine o lado de um quadrado, sabendo que, se aumentarmos o seu lado em 2 centímetros, sua área aumentará em 36 centímetros. Perfeito. Este é um problema bem simples em relação à quantidade de informações. Aqui nós temos um quadrado que, quando nós aumentamos a medida do seu lado, ou seja, anteriormente, esse lado media um valor desconhecido, que nós poderíamos chamar de qualquer outro nome. Mas aqui eu escolhi chamar de x. Se nós aumentarmos essa unidade de medida em 2 centímetros, a sua área também aumentará 36 centímetros. Ou seja, aqui nós teríamos x ao quadrado como sua área, e nesse caso aqui, x mais 2, nós teríamos em sua área o valor de x ao quadrado mais 36. E aí vem a pergunta: qual que é a medida do seu lado, ou seja, a sua medida anterior? Então aqui nós podemos começar dando um tratamento algébrico, ou seja, vamos equacionar essa situação-problema. Como que nós faremos isso? Dividindo em duas equações, certo? A primeira equação é x ao quadrado é igual ao valor da sua área, que nós não conhecemos, mas queremos conhecer, que aqui nós podemos chamar de qualquer letra. Para escaparmos do y, eu vou chamar de A de área, certo? Um azinho minúsculo. E nós temos uma equação 2, que se refere a esse carinha aqui, que fazendo x mais 2 ao quadrado vai ser igual a nossa área anterior mais 36. Então, aqui nós temos duas equações. O que nós podemos fazer? Vamos tratar estas equações em um sistema linear, que nesse caso não será linear, né? Será em um sistema do segundo grau. Como que nós podemos começar fazendo? Vamos desenvolver este produto aqui. Por ser um produto notável, o que nós temos? Será o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que no caso será 4x, mais o quadrado do segundo será igual a 4. E tudo isso será igual a mais 36. Aqui, para deixarmos esse A isolado, nós podemos subtrair 36 dos dois lados. E nós teremos x ao quadrado mais 4x. Tudo isso será igual a menos 32, que será igual a A. Então, aqui nós temos o nosso sisteminha. Nós vamos utilizar método da subtração. Por que nós vamos utilizar esse método? Como nós temos x ao quadrado na primeira equação e x ao quadrado na segunda, se nós fizermos a sua subtração, nós iremos encontrar quanto que vale x. Fazendo isso, nós teremos primeira equação multiplicada por menos 1, então nós teremos menos x quadrado igual a menos a. E nós teremos a segunda equação em seu formato positivo, ou seja, em seu formato normal, que será x quadrado mais 4x menos 32 igual a A. Aqui nós podemos alinhar estas duas equações e fazer a adição. Aqui nós teremos que 4x menos 32 é igual a 0, porque A menos A é igual a 0. E nós podemos adicionar 32 dos dois lados e nós teremos que 4x é igual a 32. Dividindo os dois termos por 4, nós teremos que x é igual a 8. Nós aparentemente encontramos a nossa solução. Porém, agora falta conferir se é isso mesmo.
Então vamos lá. Quadradinho pequeno, se x valer 8, a sua área será 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. Agora, se nós temos 8 mais 2, será 10. A sua área será 10 vezes 10, que será igual a 100 centímetros quadrados. Fazendo a subtração 100 menos 64, será exatamente igual a 36. Então, aqui nós resolvemos o nosso problema e encontramos a nossa solução, verificamos e é isso mesmo. X é igual a 8 centímetros. Espero que vocês tenham entendido, que eu me tenha feito claro. E aqui sempre é muito importante lembrar da importância de vocês se inscreverem no meu canal para me incentivar a continuar produzindo vídeos como este. Então, até a nossa próxima boa aula! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa boa aula. Desejo a vocês uma excelente aprendizagem. Vamos para o desafio da aula de hoje. Para o desafio em questão, nós teremos este exercício aqui, o qual acompanha esta bela imagem para ajudar a entendermos do que se trata. Para fazermos uma boa resolução, nós iremos utilizar os ângulos notáveis, que é interessante que vocês já tenham em mente, para os valores de 30, 45 e 60 graus, e a trigonometria no triângulo retângulo. Perfeito. Então, vamos à leitura aqui do problema. Este problema, ele se resume no seguinte: encontrar a distância, de A até B. Qual que é o contexto? Vamos a ele. Entre duas serras, os moradores de dois vilarejos tinham que percorrer um duro caminho de descida e subida. Para resolver a situação, foi decidido que a ponte estaiada seria construída entre os vilarejos A e B. Seria preciso calcular a distância entre os dois vilarejos pela linha reta em que a ponte seria esticada. Como os moradores já conheciam a altura das cidades e os ângulos de subida, essa distância poderia ser calculada. Com base no esquema abaixo e sabendo que a altura das cidades era de 100 metros, calcule o comprimento da ponte. Considere raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. Perfeito, pessoal. Aqui nós temos essa figura, essa ilustração, no qual nos traz os ângulos de subida, respectivamente, A e B. E aqui tem uma imagem, simplificada, no qual nos traz algumas informações. E como a altura aqui é a mesma, 100 metros, o que nós podemos concluir? Que calcular a distância de A até B é a mesma coisa que calcular a distância de A mais a distância de D até C. Nesse caso aqui seria o Bzinho. Então, qual que é o plano? Vamos começar calculando essa distância aqui. Logo após o cálculo, vamos encontrar esta outra distância. Faremos a adição. Aqui nós temos o triângulo em questão, Nós temos o valor dos ângulos e nós temos apenas a medida da altura, que está aqui. Como que nós poderíamos encontrar? Bem, o que nós sabemos que a tangente de um ângulo qualquer, nesse caso o ângulo de 30, ela é igual a o cateto oposto, que nesse caso é o A, dividido pelo cateto adjacente, que neste caso é o D. O que nós sabemos também que a tangente de 30, ela é um ângulo notável e ela assume essa forma aqui. Raiz de 3 sobre 3. E o enunciado nos traz que a raiz de 3 ela é aproximadamente 1,7. Perfeito, então o que nós temos aqui é uma equaçãozinha. O que nós temos que descobrir, ou definir? Quanto que vale esse A? Então nós temos que A dividido por D, que é igual a 100, vai ser igual a 1,7, que é a medida da nossa raiz de 3, dividido por 3. O que nós já podemos fazer? Nós podemos multiplicar dos dois lados por 100, nós vamos ter que A vai ser igual a 100, que multiplica 1,7, tudo isso dividido por 3. Então, nós vamos ter que A é igual a 170, dividido por 3. E fazendo essa divisão, nós vamos ter que vai dar 56,6666, e aqui para arredondar nós colocamos o 7. Então essa daqui é a medida de A, 56,67 metros.
Perfeito. E vamos para a segunda parte do plano, que seria calcular essa distância DC aqui, que representa a segunda parte do nosso triângulo, né, do nosso morro. O que nós temos? Que a altura vale 100 metros. E nós queremos descobrir quanto que mede essa distância aqui. Perfeito. Aqui nós vamos utilizar uma visualização, né? O que nós temos? Nós temos um triângulo retângulo, cujos ângulos internos é 45 e 45. Essa configuração é a configuração da diagonal de um quadrado. Sendo assim, o que isso garante? Que esse lado é igual a este. Ou seja, aqui nós já ganhamos esta informação. Perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar 56,67 mais 100. E aí nós teremos 156,67 metros. E aqui nós temos a nossa resolução. Essa questão não configura como questão de concurso. Aqui tem mais uma observação, ó. Dependendo do caminho e do critério que vocês escolheram de arredondamento, podemos ter como solução 156,67 metros ou 158,83 metros como solução. Nesses dois casos, estará correto, né? Por causa do arredondamento. O caminho que nós escolhemos nos trouxe para esse ponto. Caso vocês queiram uma parte 2 desse vídeo, na qual nós utilizaríamos outra estratégia, deixem aí nos comentários, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreva. Se ainda não curtiu esse vídeo, curta. E até a nossa próxima boa aula. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso Boa Aula. Hoje trarei a primeira questão do certame de 2004 para o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça, prova versão 1. Lembrando, como de costume, nesta resolução nós teremos um pouco de conteúdo, né, uma revisão básica e a solução da questão de forma pausada para que aqueles que não tenham entendido possam entender. Vamos à questão? Aqui apresento para vocês o desafio e indico o que é preciso para resolvermos esta questão. Bem, nós vamos utilizar a organização de dados, as operações básicas, operação algébrica, notação de porcentagem e noção de áreas. Então aqui lerei para vocês, selecionando as informações relevantes para que possamos traçar um plano. Comprimento de uma circunferência e a área de um círculo de raio R são respectivamente iguais a 2πr e πr ao quadrado. Aumentando-se o raio de um círculo em 4 centímetros, sua área passará a ser igual a 100π centímetros quadrados, o que implica dizer que o comprimento da circunferência correspondente aumentará em aproximadamente, aqui nós estamos tratando de uma figura plana. Essa figura se chama círculo. Este círculo possui alguns elementos que são citados aqui nesse nosso enunciado. O primeiro elemento é quanto à circunferência. O que seria isso? Seria essa linha aqui, ó, que circunda toda essa figura, separando o seu lado interno do seu lado externo. Nesse enunciado também fala sobre um outro elemento, chamado de raio. Seria um segmento que sai do seu centro ou origem e vai até a sua borda, até um ponto da sua circunferência. E a esse segmento nós chamamos de raio. Aqui representarei esse raio com o R minúsculo. Qual que é o segundo elemento que é tratado? Seria a área deste círculo. A área aqui seria todo o seu espaço interno. E esses dois elementos, circunferência e área, eles são representados respectivamente por essa equação. 2πr para a circunferência e π vezes r ao quadrado para a área. Agora, para explicar o que se passa nesse enunciado, preparei um fluxograma no qual o objetivo é explicar a estratégia de resolução. Vamos a ele. O problema, ele nos dá a fórmula da área geral do círculo, que é π que multiplica r ao quadrado, e o seu comprimento, que é 2π vezes r. Pode parecer redundância essa evidência, né, essa fala, mas é muito interessante que vocês tenham essas duas informações anotadas. E aqui ele nos dá a área 1,
ou melhor, ele fala sobre essa área, né, que é um círculo, fala que essa mesma área 1, ela passou a ter 4 unidades adicionadas ao seu raio. E assim, essa área 2, ela passou a ser 100 π centímetros quadrados. E aí ele está perguntando o seguinte: se aumentando 4 unidades desse raio, a circunferência associada ao círculo aumentará em quantos por cento? Ou seja, nós vamos ter a circunferência 1 e a circunferência 2. E vamos analisar essas duas circunferências para ver quanto que aumentou. E como que nós podemos fazer isso? Nós vamos calcular a taxa percentual de aumento. Nós vamos dividir a nova circunferência C2 pela C1. E fazendo este processo, nós vamos ter encontrado essa taxa e vamos ter resolvido este problema. Mas qual que é a grande questão? Nós não temos como calcular diretamente essas duas circunferências. Por quê? No exercício não é dado o valor do raio inicial, mas a boa notícia é que nós podemos, operando algebricamente, encontrar este raio. Então vamos às operações. O que nós temos de primeira informação? Que nós calcularemos a área da circunferência 2 com base nessa equação, raio mais 4 ao quadrado, que multiplica π, é igual a 100. Percebam que aqui eu numerei as linhas que nós iremos trabalhar para ficar mais fácil de observarmos todos os passo a passos da nossa resolução algébrica, né, do nosso equacionamento. Aqui na nossa linha 1, eu vou deixar aqui o que nós faremos. Então, vamos multiplicar dos dois lados por 1 sobre π. Qual que é o objetivo? Fazendo essa multiplicação, nós vamos zerar, né, ou nós vamos igualar a 1 esse π aqui que está multiplicando. Então, vamos lá. Na nossa linha 2, o que nós vamos ter? Somente este polinômio aqui, que eu posso assim chamar, igual a 100. E na segunda linha, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a raiz quadrada nos dois termos. Dessa forma, nós passaremos a ter aqui na linha 3, sem a necessidade dos parênteses, x mais 4 igual a 100. E o que nós vamos fazer na linha 3? Nós vamos subtrair 4 nos dois termos da equação. Então, na linha 4, nós teremos o raio sendo igual a 10 menos 4 igual a 6. Observaçãozinha rápida aqui, tá bom, pessoal? Aqui eu tirei a raiz do 100 e passou a ser 10, tá bom? Então, nessa equação do primeiro grau, na qual nós fizemos 4 operações, nós conseguimos obter o raio inicial. Sendo assim, é possível com que obtemos a nossa circunferência C1 e a nossa circunferência C2. Como que nós faremos? O cálculo da circunferência, como bem citado, é 2 vezes o raio, que nesse caso é 6, que multiplica o π. Então, nós teremos exatamente 12π como comprimento da primeira circunferência. Agora, na segunda circunferência, o que nós vamos ter? Esse 2 pertence à fórmula e nós teremos o novo raio, que é 6 mais 4 igual a 10, que multiplica π. E nós teremos como comprimento da circunferência 20π. E agora, para calcularmos essa taxa, como que nós podemos fazer? Vamos utilizar a operação de divisão mesmo. Nós poderíamos utilizar a regra de 3, porém, vamos a este método que definimos anteriormente no nosso plano. Então, nós vamos ter 12 que divide 20. Então, aqui nós vamos ter a seguinte solução, 1,67. Então, o que nós já podemos aqui definir conhecendo um pouquinho da relação de porcentagem? Aqui nós temos uma taxa, e como tem o número 1 aqui inteiro, nós podemos desconsiderar porque ele simboliza quantas vezes esse 12 cabe no 1, ou seja, o seu percentual, que aqui seria 100%. Então, ele foi aumentado em 67%. Pessoal, vocês podem ter alguma dúvida quanto a essa ideia de taxa. Se existir essa dúvida, deixe aí nos comentários que eu farei um vídeo especialmente falando disso, tá bom? Então aqui nós já sabemos qual foi a taxa de aumento, 67%. Então o que nos falta? Vermos o caderno de possibilidade e encontrarmos a nossa alternativa correta, que no caso é a alternativa E. Então assim nós resolvemos este problema.
Espero que vocês tenham gostado, espero que eu me tenha feito claro. Se você não curtiu, curta. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E até a nossa próxima boa aula. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nossa boa aula. Desejo a todos uma excelente aprendizagem. Vamos para o desafio de hoje. Teremos hoje a seguinte situação problema. Nós teremos um triângulo inscrito em uma circunferência, na qual nos é dado os valores de um dos seus lados do seu outro lado e nos pede para determinar uma medida chamada altura desse triângulo. E o que nós utilizaremos para a nossa boa resolução? Elementos do círculo, triângulos quaisquer e retângulo, triângulos inscritos e integração no sentido de utilização dos três campos citados acima. Então vamos ao nosso problema. No enunciado, que é bem curtinho, ele nos diz o seguinte, que na figura o triângulo ABC está inscrito em uma circunferência de centro O e raio 25 centímetros. Sabendo a medida AB, ela mede 35 centímetros e AC mede 40 centímetros. Determine a medida da altura desse triângulo. Bem, vamos começar organizando as nossas informações, certo? A primeira informação que o problema nos dá é quanto ao círculo. E a ele nos dá a seguinte informação, que o seu raio, ele mede 25 centímetros. E o que nós podemos tirar dessa informação a princípio? Primeiro, que o seu perímetro, ele nos é dado por 2πr. E que a sua área nos é dada por πr ao quadrado. E quanto a esse primeiro elemento, nós não temos mais o que fazer. Isso é tudo que o círculo pode nos oferecer neste primeiro momento. Como segunda informação, o que nós temos? Resumindo o que temos a respeito do círculo, passamos ao triângulo, inscrito dentro desse círculo. Porém, vamos dar um tratamento individualizado para ele. Aqui nós temos um triângulo qualquer e relacionando medida dos vértices e relacionando a medida dos lados com seus vértices, o que nós teríamos? Oposto ao vértice B, nós teríamos o lado Bzinho, oposto ao vértice A, Azinho, e oposto ao vértice C, o Czinho. Perfeito. O que nós teríamos de informação relacionado ao triângulo qualquer? Primeiro, nós teríamos a lei dos senos, certo? O que significa, em termos gerais, a lei dos senos? Nós temos um ladozinho de medida A dividido pela medida do seno do seu vértice oposto, nesse caso, vértice de A. Para a medida do lado B, nós teríamos esse valor dividido pela medida do seno do vértice oposto, no caso, seno ângulo do vértice B. E aqui valendo a mesma relação. Perfeito. Então, aqui nós temos a lei dos cossenos enunciada. E para falar dos triângulos quaisquer, nós também teríamos a lei dos cossenos. Que lei é essa? Ela relaciona a medida do lado A ao quadrado sendo igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o produto BC multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto à medida do lado Azinho, no caso, a medida do ângulo do vértice A. Perfeito, agora vem a pergunta, como que nós poderemos relacionar informações do triângulos quaisquer com elementos do círculo? Vamos guardar esta informaçãozinha aqui, trazer para cá. Quando nós estamos falando de triângulo inscrito, é válido a seguinte relação. A lei dos senos, ela também nos dá como razão o valor de 2 vezes o raio. Aqui nós sabemos que o raio, ele mede 25 centímetros. E é desejável que saibamos a medida do seno do vértice do ângulo de B e do seno do vértice do ângulo de C. Então, como que nós podemos calcular isso? Vamos substituir aqui na fórmula, certo? Porém, nós devemos lembrar das medidas dos ângulos. Aqui nós vamos ignorar a princípio esse segmento H, que é o que nós queremos descobrir, e vamos considerar apenas a medida desses lados desse triângulo. Então, o que nós temos? Nós temos que a medida do seno do ângulo do vértice B
ele é igual à medida do B, que é igual a 40, sobre este valor que nós queremos descobrir. E tudo isso vai ser igual a 2 vezes o raio, que vai ser igual a 50, certo? Mas aqui eu vou deixar ainda na forma de expressão, para sabermos o que estamos fazendo. Para este primeiro termo, farei o seguinte tratamento. Ele será igual a 40, que multiplica 1 sobre seno de B. Essa nomenclatura, essa notação, é simplesmente para que saibamos o que estamos fazendo a cada passo dado, tá bom? Que vai ser 50. O que eu posso fazer? Podemos dividir dos dois lados por 40. Então, nós vamos ter que 1 sobre seno do ângulo do vértice B é igual a 50 sobre 40. Aqui eu farei um parênteses explicando a propriedade que nós vamos utilizar. Quando estamos tratando de potência, vamos supor um m elevado a menos 1, o que nós teremos é o seu inverso, 1 sobre m elevado a 1. Esta propriedade aqui nós utilizaremos nessa equaçãozinha aqui, porque assim nós teremos que seno de B será igual a 50, ou melhor, será igual a 40 sobre 50. Porque, elevando todo mundo a menos 1, nós vamos estar trabalhando com os seus inversos. E aqui, simplificando todo mundo por 10, nós vamos ter que esse seno do ângulo do vértice B vai ser igual a 4/5. E essa é uma informação muito útil. E agora também é desejável calcular o seno do ângulo do vértice C, que é igual a 35, que é 35, é o valor do C, sobre o seno desse carinha aqui. Também vai ser igual a 2 vezes o raio. Então, faremos o mesmo procedimento. E aqui nós teremos aquela mesma propriedade, certo? Nós vamos dividir os dois termos da equação por 35 e nós vamos ter 1 sobre seno C sobre 50 sobre 35. Aplicando essa mesma propriedadezinha aqui do inverso, nós teremos que o seno do ângulo C é igual a 35 sobre 50, que, simplificando todo mundo aqui por 5, nós vamos ter que é igual a 7/10. Perfeito, pessoal. Feito isso, o que nós devemos entender? Que agora nós podemos dividir esse nosso triângulo aqui em outros dois triângulozinhos. Qual é a informação que nós vamos ganhar fazendo esse procedimento? Antes de mais nada, nós devemos lembrar do nosso objetivo, que é calcular a alturazinha H, certo? Então, como o seno de B ele é igual a 4/5 e o seno de C ele é igual a 7/10, nós temos aqui a seguinte relação, né? Se nós dividirmos os triângulos, no caso, o triângulozinho da esquerda como ABH e o triângulo da direita como sendo triângulo AHC. Nós devemos lembrar também que o seno em um triângulo retângulo ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Sabendo dessas informações, eu sei que o seno do vértice B, ele nada mais é do que 4/5. E que esse valor de 4/5, ele é o cateto oposto, no caso a altura, sobre a hipotenusa, que é 35. Isso para esse triângulozinho aqui. Agora, este outro valor, ele é esse cateto oposto, também é H sobre 40. E agora basta com que resolvamos esta equação e encontremos o valor de H. O que nós podemos fazer? Nós podemos observar que 4 está para 5, assim como H está para 35, usando a ideia de razão. Então, isso quer dizer o quê? Que existe um número que multiplica esse primeiro termo e será igual a este segundo termo. E já podemos observar que será o 7. Por quê? 7 vezes 5, 35. Então, a altura ela vai ser 4 vezes 7, que é igual a 28 centímetros. E se nós não quiséssemos utilizar o método da razão e quiséssemos utilizar a regra de 3 para descobrir quanto que seria essa altura? Vamos utilizar esse método aqui. Então, nós multiplicamos aqui em cruz. Então, nós vamos ter que 10H é igual a 7 que multiplica 40. Nós podemos dividir dos dois lados por 10, né? Aqui vai dar 280. Dividido por 10, nós teremos que a altura aqui vai ser igual a 28.
Se nós quiséssemos utilizar o método da razão aqui, também seria válido. E nós descobriríamos que aqui seria o número 4. Por quê? 4 vezes 10 é igual a 40. Então, era necessário e suficiente que multiplicássemos aqui por e nós encontraríamos a nossa solução. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa explicaçãozinha. E aqui nós já encontramos a solução para a nossa pergunta inicial. O que nós fizemos? Nós caminhamos um pouquinho da ideia do círculo para a ideia do triângulo qualquer, para depois chegarmos na conclusão sobre os triângulos retângulos. Ou seja, nós passamos por esses 3 campos da matemática para chegarmos à nossa solução. Espero que vocês tenham gostado dessa explicaçãozinha.